Provérbios 22, versículo 6. Vamos ler? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Deuteronômio 6, do 4 ao 15, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Gente, vocês vão ver, pode sentar, obrigado. Vocês vão ver que eu gosto muito de contar histórias. Na verdade, eu sou contadora de histórias. Eu sou escritora de livros infantis e de livros sobre criação de filhos. Eu tenho 13 livros e um deles é o musical da Formiguinha Ninha, né? Que tem o Tamanduá Bandeira, que virou um musical, né? E por isso que eu gosto muito de contar história. Eu quero começar aí pedindo a liberdade, pedindo a permissão ao Mateus para criar uma história aqui com a pessoa do Mateus, né? E eu quero que você se coloque no lugar do Mateus também, tá? O Mateus tem uma irmã mais velha, e essa irmã mais velha tem uma filha de 5 anos. E esse final de semana, a irmã tinha um compromisso muito sério, um curso para fazer, e pediu o Mateus para cuidar da sobrinha, né? E Mateus, tá, eu vou cuidar. E a sobrinha ainda quis vir ficar na casa do Mateus, porque ela ficou sabendo que aqui na igreja ia ter a tarde da ovelhinha, o culto da ovelhinha. E ela ficou muito animada, queria vir, queria assistir o culto da ovelhinha. Por isso ela quis vir ficar o final de semana na casa do Mateus, não foi, Mateus? E quando chegou lá, o Mateus não estava ligado no culto da ovelhinha, até sabia, mas não estava ligado. E ele disse: olha, eu tenho um encontro da banda agora à tarde, e eu vou para o encontro da banda, então vou pedir, né? Você vai ficar aí com sua avó, fica aí, e eu vou lá para o encontro da banda. E foi uma frustração muito grande para essa sobrinha, né? Ele até brincou com a sobrinha, passeou, foi na padaria com a sobrinha, mas no culto da ovelhinha não tinha jeito, porque ele tinha o encontro da banda, ele foi para o encontro da banda, né? E a sobrinha ficou muito triste em casa. E quando o Mateus chegou lá no encontro da banda, com quem que ele encontrou lá no encontro? Nesse encontro da banda? Jesus. Jesus chegou para o Mateus. O que você acha que Jesus falou para o Mateus naquela hora? Como diz o Éder, meu marido, Jesus já chegou de voadora, né? E Jesus disse para o Mateus na hora: Mateus, deixai vir a mim as criancinhas, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. E Mateus naquela hora pensou: eu não impedi criança nenhuma de chegar até Deus, não foi, Mateus? Eu não impedi ninguém. Eu só não pude levar ela no culto da ovelhinha. E o Mateus ficou pensando, e aquela noite, Mateus pensou o que você está pensando aqui. Que a nossa rotina, que a nossa agenda, que os nossos interesses e os nossos compromissos, muitas vezes, são os impedimentos. É aquilo que tem impedido as nossas crianças de chegarem até Jesus. Talvez se a sobrinha de Mateus morasse ali perto da igreja, ou subisse sozinha para a igreja, e não dependesse do Mateus ou de você, ela iria chegar lá no culto da ovelhinha, ia cantar, ia pular, porque a criança sempre tem o coração aberto para receber tudo que vem de Deus. Ela ia vir sem problema nenhum e depois ia para casa. Na Bíblia, quem impedia as crianças de chegarem até Jesus não era a multidão. A multidão trazia as crianças para serem abençoadas por Jesus. Não é isso?
Não é, Mateus? Quem impedia as crianças de irem até Jesus para Jesus abençoar eram os discípulos. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos. E aí você pensa, né, um pouco diferente do Mateus. O Mateus também agora aprendeu e colocou na cabeça dele assim, não, então agora eu vou pegar esse versículo de Provérbios 22, 6 e na medida do possível eu vou ensinar a minha sobrinha. Ensinar no caminho, né? A gente cresceu falando, ensina a criança o caminho que deve andar. E a gente se isentava dessa responsabilidade. Porque a gente lia o versículo, não sei por que o N sumia aqui, não era assim? E a gente nunca falava, ensina a criança no caminho. E o fato de andar no caminho, ele vai nos fazer pensar um pouco sobre a nossa missão. A criação de filhos, ela é uma missão, mas ela também é um privilégio. Quando a gente pensa na missão de criar os filhos, a gente vai entender sobre a responsabilidade que nós temos de criar os nossos filhos, não é isso? E eu não estou falando só da criança pequena, do adolescente, eu estou falando dos nossos filhos. Nós temos uma missão. E como todo discípulo de Jesus, missão dada é missão cumprida. É o comissionamento, nós recebemos essa comissão, nós recebemos essa direção, nós recebemos esse chamado. Nós, como pais, fomos enviados a criar os nossos filhos. Você já pensou nisso? Porque quando fala sobre comissão, a gente pensa, né, só do missionário que saiu daqui, que foi em outro país para evangelizar. Mas cada um de nós, pais, temos uma missão, temos um chamado. E aí recebemos essa missão, e essa missão então traz essa responsabilidade, mas toda missão, além de uma responsabilidade, ela também é um privilégio. Existem procedimentos nessa missão que são privilégios, que são seus, que é seu como mãe e que é seu como pai, você não pode terceirizar. E educar a criança no caminho é um privilégio que você não deve passar para outra pessoa. E eu fico pensando, e aí o Mateus pode até questionar comigo, né? Não, mas eu levo minha sobrinha na igreja, eu vou com ela e chego lá, eu deixo ela na salinha e ela aprende com as professoras são dedicadas, elas preparam o melhor, elas preparam a melhor aula. Eu estou trazendo essa criança, eu estou indo para a igreja com ela, esse já é o primeiro passo, mas isso não é tudo. Porque a gente precisa entender que existe um procedimento correto para ensinar no caminho. A professora da escola dominical, a professora da salinha, ela vai validar aquilo que você, mãe, e que você, pai, tem educado, tem ensinado essa criança em casa. Vamos entender um pouquinho melhor? Então, nós temos uma missão e temos um privilégio. E como não perder de vista? E como não agir da forma errada? Como conduzir na forma que a palavra de Deus diz que nós precisamos conduzir? E eu separei aqui, de acordo com esses textos, eu separei 3 passos para a gente educar essa criança, então, no caminho. Então eu não quero só trazer porque eu estou cumprindo minha tarefa, eu estou cumprindo, eu trouxe a criança e a professora ensinou lá, ensinou a música, ela falou sobre a Bíblia, não é isso? Então nós vamos entender um pouquinho mais do que Deus espera de nós, como mãe, como pai, nessa educação no caminho. Então, o primeiro passo para nós cumprirmos esse ID, essa missão, ensine o que você sabe. O texto diz, essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Aqui não está falando no coração da criança.
Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as ensinarás a seus filhos. Então, o primeiro passo é ensinar aquilo que você sabe. Eu não posso chegar para o pastor Davi e falar: pastor, conserta a minha geladeira. Eu não sei consertar a geladeira. Davi também não sabe consertar a geladeira. Então vai chegar: Edna, não tem como eu consertar a geladeira. Existem aprendizados, existem situações, ou a palavra de Deus, relacionamento com Deus, eu preciso praticar. Eu preciso aprender a palavra para ensinar, mesmo que seja um pouquinho, mas eu preciso ensinar aquilo que eu já sei. Eu preciso me dedicar nesse aprendizado. Quando a gente começa a estudar um pouquinho as neurociências diz o seguinte, e a Bíblia vai falar isso bem claro: tu a ensinarás aos seus filhos. Quando o pai, a criança nasce, assim que ela nasce, você já percebeu que desde bebezinha ela começa a olhar para você, e ela começa, você ri, ela ri também, não é assim? Você mexe com a mão, ela começa a mexer com a mão, ela começa a imitar tudo aquilo que você faz. Isso é biológico, isso é natural. Por quê? A criança, a partir do momento que ela nasce, que ela olha para você, mamãe, que ela olha para você, papai, o cérebro da criança referencia vocês. Ela se referencia, ela coloca você como a referência que ela tem agora. Você é o modelo. Isso começa no cérebro da criança. Sabe como é que começa? O cérebro começa a disparar neurônios chamados neurônios espelhos, neurônios Wi-Fi, não é? Porque eles conectam a criança a você. As crianças na escola é o máximo, as crianças na educação infantil, porque elas chegam lá, né, e começam a contar. Meu pai falou, e aí começa, né? É uma tese, parece que é uma tese, uma dissertação de mestrado, assim, cada uma fala, não, mas o meu pai falou, a minha mãe, e aí começa, né? As discussões, assim, são maravilhosas. E é difícil você quebrar com aquilo que a criança entendeu, que o pai ensinou e que a mãe ensinou, vira verdade absoluta, porque o cérebro da criança, ele aprende assim, ele se referencia assim. O que o pai, o que a mãe ensina, é que vão dando direcionamento para essa criança e vão ensinando essa criança a se comportar em sociedade, a se conduzir, a lidar com situações do dia a dia, a lidar com as emoções e a se relacionar com Deus. E é por isso que quando você chega lá na salinha, quando a criança chega na salinha, o que a professora fala é ensinamento, é ensinamento. Mas ela está validando aquilo que precisa acontecer lá em casa, com a minha mãe e com o meu pai. O efeito é muito maior para a criança quando ela aprende em casa. O efeito é muito maior. Para estabelecer princípios, a professora ela vai ensinar sim, ela vai ensinar e vai ter um resultado. Eu não estou dizendo que não vai ter efeito, vai ter efeito. Mas para você colocar princípios, para você ensinar princípios, é como se eu quero dizer para você que você tem todos os recursos naturais. Está tudo pronto na sua vida, na vida da criança, para ela aprender os princípios para viver em comunidade, os princípios para se relacionar com Deus e para aprender a palavra, está tudo na sua mão. É uma missão, mas também é um privilégio. Você não pode terceirizar isso. Existem ações que nós não podemos terceirizar, existem privilégios e que têm um resultado tão saboroso, tão edificante, que você não pode terceirizar isso. Então, olha, primeiro, ensine o que você
sabe, entendendo que você é a referência para aquela criança, que você é o modelo. Você não precisa falar para a criança, me siga que eu sou o modelo. Ela já vai seguir você naturalmente, porque para ela, no cérebro dela, desde que ela nasceu, você é o modelo, você é a referência. E aí eu vou para o segundo passo. Primeiro, ensine o que você sabe, porque você é a referência. E o segundo passo, como ensinar? Aqui nesse texto, Moisés vem e diz, olha, Deus diz, né, para Moisés, para ensinar o povo. Olha, como é que você vai ensinar, Moisés? Assentado, andando, deitando, levantando. E aí diz, mas também você vai atar, por sinal, na sua mão e na sua testa. Aqui eu quero chamar a atenção para você. O povo judeu, aqui está falando da cultura judaica. O povo judeu, ele tinha um hábito muito interessante. Tudo aquilo que eles estavam aprendendo ou ensinando para as crianças, ou seja, eles estavam aprendendo sobre um princípio. Qualquer princípio, e quando nós pais ensinamos princípios aos nossos filhos, nós não vamos ter muito problema para estabelecer regras. Porque as regras, elas vêm porque faltam princípios. Porque nós não internalizamos os princípios. E o povo judaico era assim, toda vez que estava ensinando um princípio para a criança, eles anotavam pelo menos 4 dentro de uma caixinha chamada filactério e colocava aqui assim, ó, né, nessa parte frontal, colocava aqui e amarrava na cabeça ou da criança, até do adulto também, colocava aqui. E a outra caixinha, eles colocavam, na verdade era aqui, né? E aí tinha uma tira de couro, né? Que era amarrada no braço, né? Era amarrada e essa tira, todas as pessoas sabiam que ali tinha alguns princípios que aquela criança estava aprendendo. Então, por onde ela andasse, por onde ela fosse, ela ia com os pais, conversando no caminho sobre aqueles princípios que ela estava aprendendo. Aquilo não podia ser esquecido. Hoje, nós entendemos que a repetição é uma coisa chata, não é? Não, mas fica enfadonho. A repetição e a visualização, porque estava ali, ó, estava próximo, estava ali. Isso é importante para formar um hábito. É na repetição, é no dia a dia, é no ritual, ou seja, na rotina dessa criança, que esses princípios, que a palavra de Deus precisa ser falado e repetido. E o interessante, sabe o que é? É que esse filactério que ficava na mão, ele ficava no braço esquerdo, para que a criança tivesse o hábito de colocar, de fazer assim e trazer o ensinamento ao coração. Esse ensinamento precisa entrar no meu coração e ele precisa ter um poder sobre as minhas emoções e sobre a forma que eu reajo àquilo que eu me encontro durante a minha vida. E esse ensinamento que ficava aqui, exatamente nessa região, era o ensinamento, um princípio que precisava estar estabelecido e coordenar os meus pensamentos e o meu procedimento, porque é essa região do nosso cérebro que estabelece e que conduz naquilo que a gente precisa, no nosso comportamento, nas nossas reações, no nosso procedimento do dia a dia. Lá em casa a gente brinca muito que nessa região do nosso cérebro é que tem o freio inibitório. Você já ouviu falar isso? Né? O freio inibitório é uma reação do nosso cérebro onde a gente tem esse autocontrole. Como é que eu vou reagir? O que eu penso antes de tomar tal decisão? Todos nós temos essa habilidade no nosso cérebro, essa capacidade no nosso cérebro, né? De um freio. O freio antes de agir, o freio antes de tomar qualquer atitude ou de tomar qualquer decisão. E o filactério ficava aqui, com aquele princípio que precisava entrar.
precisava conduzir todo o meu pensamento, todo o meu procedimento, todo o meu comportamento, toda a minha vida. Porque o cérebro não é só essa caixa aqui. Na verdade, a gente tem um sistema nervoso que começa aqui e daqui ele estende para todo o corpo, dando comando para o corpo inteiro. E toda a verdade, tudo que a Bíblia, todo o procedimento, todo o comportamento que a Bíblia coloca, ela vem trazer um ensinamento espiritual para a gente. Ela quer trazer uma orientação, uma direção para a nossa vida. Ela quer trazer um princípio. Ela quer trazer uma verdade aqui para nós. Né? Então, ensine o que você sabe e como? Assentado, andando, deitado, ou seja, esses ensinamentos precisam fazer parte da rotina da criança. E aqui vem o terceiro passo, ainda sobre ensinar como. A palavra precisa fazer parte da vida da família. E aqui o texto continua dizendo assim, olha, e escreverá nos umbrais da tua casa, nos umbrais da tua porta. Você, mas isso, né? O que isso tem a ver com a gente hoje? O que isso tem a ver? Eu lembro quando eu estive lá em Jerusalém, eu vi algumas portas ou alguns portões, é hábito do judeu colocar a mezuzá, né? Antes era o mezuzote. O mezuzote, aqui dentro, ele escreve um princípio que está sendo ensinado e coloca ali. Se a criança vai para a escola, quando ela volta da escola, a primeira coisa que ela vê, que ela visualiza, é esse princípio, que a nossa família, que nós estamos aprendendo, é nele que nós estamos caminhando. É nele que nós estamos andando, é nele que nós precisamos andar. E aqui, muitas vezes, a gente até passa alguma coisa para a criança, mas no dia a dia o que nós fazemos? Nós deixamos, eu quero abrir esse parêntese aqui, porque muitas vezes nós abrimos mão de ensinamentos que precisam ser claros e estar claros para a nossa família, para a nossa casa. Satanás, ele tem lançado algumas mentiras na sua mente, na nossa mente, que tem trazido alguns sentimentos de culpa. Essa semana eu conversei com uma mulher e ela me dizia o seguinte: como é que eu vou cuidar dos meus filhos se eu estou precisando ser cuidada? Essa é uma das mentiras que ele coloca na nossa mente. Seja como for, que nós precisamos cuidar de nós, isso é uma realidade. Precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar das nossas emoções, mas se nós esperarmos estar bem, ficar bem, para cuidar dos nossos filhos, nós vamos perder toda uma geração. Toda uma geração. As coisas vão precisar caminhar juntas. A família caminha junta. Esses princípios servem para todos nós. E quando nós começamos a estabelecer princípios que vêm a partir de uma rotina, você precisa estabelecer uma rotina. Eu comecei falando sobre a rotina, né? Que às vezes a nossa rotina são os impedimentos da criança chegar até Deus. Nós precisamos estabelecer uma rotina na nossa família, na nossa casa, que esteja atrelada com a rotina dessa criança, para que ela não seja impedida de chegar até Deus, impedida de ser abençoada. Quantas crianças crescem em lares evangélicos, mas não conhecem a Deus? Trabalhe, chegue em casa hoje, anote. Eu estou falando aqui o passo que eu ia falar para dar, eu já estou adiantando, porque muitas vezes a gente tem caminhado assim: eu vou estar melhor, ficar melhor, para depois eu ensinar para os meus filhos. Não, os nossos filhos precisam de socorro agora, eles estão gritando por socorro.
esse sentimento de culpa que tem vindo porque você não está bem, porque você trabalha o tempo todo e não tem tempo, porque você não tem uma qualidade de tempo com seus filhos, estão fazendo com que os nossos filhos cresçam sem direcionamento, entregues à própria sorte. Nenhuma criança, olha a sua missão, nenhuma criança pode crescer entregue à própria sorte. Você que está aqui, que é casado ou que pensa em casar, traga isso para você como um princípio. Nenhuma criança pode ser entregue à própria sorte. As crianças têm gritado por socorro porque elas não sabem o que fazer. Elas precisam de um referencial. Eu quero chamar a atenção para a figura masculina, porque muitas vezes nessa construção dessa rotina a gente deixa isso com a mãe. A mãe é que entende da vida das crianças. É a mãe que sabe, a gente entrega e deixa a mãe fazer a rotina e o homem está ali. Ele faz parte dessa casa, ele faz parte dessa família, mas ele não educa a criança, ele não está no caminho. Ele faz parte, mas ele não está no caminho. Hoje existem pesquisas que comprovam que muitas crianças, muitos adolescentes estão tendo problemas de delinquência, de envolvimento com drogas, problemas emocionais, não conseguem ter um desempenho melhor na escola por causa de um relacionamento com o pai, que o pai estava em casa. A gente não está falando de um pai distante da casa, nós estamos falando de um pai presente, de um pai que estava na casa, mas que não fazia parte desse cuidado. O pai precisa fazer parte dos cuidados da criança. O pai precisa fazer parte desses ensinamentos. O pai precisa contar histórias. O pai precisa ter tempo com a criança. Mas eu trabalho tanto, eu viajo 10 minutos por dia. Você não sabe os benefícios que você traz na vida dessa criança porque você deixou 10 minutos por dia para você contar uma história para ela. A gente precisa pensar nisso. Então, conte. Aí eu vou finalizar falando isso, né? Os homens precisam assumir a direção da vida dessas crianças. Os homens precisam fazer parte desses cuidados. Os homens precisam contar histórias juntamente com as mães, né? E vou terminar falando de uma outra pesquisa que em 2006 eles fizeram na Universidade de Nova York, junto com uma empresa aqui do Brasil. E eles chegaram na conclusão que contar histórias todos os dias, né, que é uma das formas de contar história, de ensinar a criança, sentado, andando, deitado, acordando, né, lê a Bíblia, conte histórias, ore com a criança. E aqui essa pesquisa, ela dizia o seguinte, que contar história todos os dias, ela fortalece, o resultado é fortalecer os vínculos entre familiares e melhorar a aprendizagem. Então, o resultado da pesquisa que eles fizeram com milhares de famílias, que contar a história todos os dias melhora a vida familiar e deixa a criança mais inteligente, melhora a vida da criança, a aprendizagem da criança. Bom, traz isso então para a palavra, né? Se você sair daqui hoje pensando assim, olha, eu estou indo para casa entendendo que eu tenho uma missão, mas eu também tenho um privilégio de criar uma criança, eu sei que Deus vai te dar todas as estratégias e todas as ferramentas que você precisa.